foi só violência contra a minha mãe. Ele só sabia bater na minha mãe, mais nada. Nem os meus irmãos nunca nos tocou. Mordia-me, puxava-me os cabelos, a minha mãe chamava-lhe nomes, partia-lhe a louça toda de casa. Se ela não deixasse sempre dinheiro para ele destruía a casa toda e depois vingava-se em mim. Era aquilo que eu mais gostava de Natal, é que eles fossem divorciados. Pronto, porque assim deixava de haver aquelas discussões. E todas as vezes que ela esteve grávida, ele bateu nela. E já batia antes. Para a nossa justiça, é só um conflito familiar. Irmãos não é considerado violência doméstica. O vizinho da frente tinha dito A, B ou C e era motivo para chegar a casa e tumba. Havia alturas que ela já queria mesmo suicidar-se. Era difícil. Eu, como filha dela, ver a minha própria mãe suicidar-se doía. Com a minha mãe era sempre esse controle possessivo, coisa que eu nunca compreendi. Eu dizia que gostava dela, depois andava com outras, depois eu acabei por perceber que ele tinha filhas fora do casamento da minha mãe. Quer dizer, ele traiu a minha mãe, porque se ela mesmo me disse, já me disse, se ela não tivesse filhos, ela já se tinha separado há muito tempo. Ele dizia que nós é que éramos agressivas com ele, nós é que fazíamos a vida negra a ele, quando no fundo era ele que era o agressivo. Depois a minha mãe teve que sempre lhe dar dinheiro, para eu não ser agredida, para ela não ser agredida, para ele não destruir a casa, e com isso eu não comia, não levava comida para a escola. Eles sempre discutiam muito, ok? E o meu pai às vezes consumia um bocadinho de álcool a mais. E foi nessa altura. Ele não estava tão consciente, chamemos assim, e pronto, deu-se o episódio. Foi a primeira vez que de facto foi mesmo à minha frente uma coisa mesmo mais à séria. Por acaso ainda me lembro perfeitamente desse dia. Estava eu e o meu irmão a fazermos alguma coisa no meu computador. Quando eu chegar, logo vimos o carro, só ouvimos gritos lá fora e eram os gritos da minha mãe. Ele estava a discutir com a minha mãe, ele não contava comigo em casa e agrediu-a. Tanto que ele começou a dizer que podem não gostar dele, mas têm que o respeitar, nem que seja à porrada. Ele estava-lhe a apertar o pescoço, estava a bater nela e pronto, eu e os meus irmãos, como fomos a correr para o carro, tentámos separá-los, mas mesmo a tentar separá-los, ele continuava a bater nela. Combinámos um com o outro, porque eu e a minha mãe temos uma boa relação, e enquanto ela saía pela garagem e ia até à polícia, eu estava a fazer uma mala com roupa e etc, porque eu já sabia que ela não iria voltar. E eu vi-la agredi-la e eu disse, não, já chego. E fui eu que fui apresentar a queixa e peguei toda a família e saímos de casa. Eu senti-me completamente perdido, porque agarraram em mim, meteram-me dentro de um carro da polícia, levaram-me por estradas no meio da noite, fui largado num apartamento. Depois disso chamámos a GNR, a gente levámos algumas coisinhas, foi praticamente quase nada, levámos a roupa no corpo e ficámos num quarto lá na cidade. Pronto, já longe dele. A minha mãe, como a maior parte das vítimas, nunca quer fazer a denúncia porque tem medo, porque tem algumas dependências económicas, etc, etc. E enquanto ele esteve preso eu recebi ameaças dos amigos, que quando ele saísse ele me ia matar. Ou seja, o que ele me tinha dito se eu apresentasse queixa algum dia, por isso é que eu também nunca apresentei queixa mais cedo, foi o que os amigos trouxeram-me sempre recados. Não se dizia que eu tinha problemas em casa, pelo contrário. Pronto, porque a minha mãe também se esforçava muito para que a coisa corresse sempre bem. Os meus pais diziam sempre, não contes a ninguém do que se passou, essa coisa toda. Tanto que a escola não soube. Em casa é agressor, mas para a comunidade ele é um perfeito cidadão normal, mas para mim ele é psicopata, sociopata. Porque uma pessoa que é assim em casa e depois perante os amigos, auxilia os amigos, ajuda seja quem for, uma pessoa dita normal não é assim. Eu sempre vi isso e houve uma altura em que, pronto, que acho que foi a partir dos 10 anos, 10, 12 anos, que comecei a defender a minha mãe. 2 meses após conhecer o meu pai, 3 meses já se tinha juntado com ele. Nessa altura ela era ingênua, ela não sabia no que é que se ia meter. Descobri que eles só namoraram 6 meses. Então eu já percebi que, na verdade,
eles casaram, moraram juntos e tiveram um filho em conjunto sem nunca se conhecerem na verdade. Houve uma altura em que eu disse, olha, fazem-me por favor, ou separam-se ou eu vou para outro sítio. Eu já estava a dizer, eu já queria sair de casa para sair daquele ambiente. Como aquilo era o normal, o anormal para mim era aquilo que estava a acontecer depois. O não haver aquelas discussões, aquelas gritarias e estar cada um deles para cada lado. É uma luta diária porque vem tudo à cabeça e lá está. E é nisso que a psicóloga está a ajudar. As memórias que eu tenho são pouquíssimas. Eu acho que a minha mente foi tentar esquecer isso. Já não tenho aquele receio que ele vai voltar a fazer alguma coisa. Já estou mais calma, já consigo ter a minha vida normal. E acompanhamento psicológico, sinceramente, nunca precisei. Se eu levantar mais a voz ou se eu tiver uma atitude que para mim é mais agressiva, eu começo-me a reprimir porque eu não quero que aquilo seja um espelho daquilo que eu passei. Quando tocam muito no assunto de violência doméstica, aí é que eu fico um pé para trás. Aí eu digo, por favor, parem de falar desse assunto, eu não me sinto confortável. Não, a minha vida não passa com ele na minha vida sequer. Não lhe desejo mal nenhum, mas não quer fazer parte dele como ele não quer fazer parte da minha e eu agradeço imenso que continue assim.